Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo que Joe Biden escolheu Kamala Harris para ser sua vice na corrida presidencial americana. Nesse vídeo, eu vou apresentar um pouco sobre Kamala Harris, qual é a ala que ela representa dentro do Partido Democrata e explicar por que essa não é uma boa notícia para os progressistas americanos nem para a esquerda em geral. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a nova máquina do tempo. Bem, Kamala Harris é da Califórnia, um estado absolutamente seguro para os democratas. Ela não foi escolhida porque ela é de um estado chamado Swing State. Não, ela foi escolhida por outros motivos. Ela foi escolhida por dois motivos fundamentais. Um, porque ela faz parte dos chamados democratas corporativos, ou como eu gosto de chamar eles. Lá eles gostam de se dizer moderados ou centristas, mas não há nada de moderado em defender os interesses das grandes corporações empresariais e dos bilionários. Na verdade, é uma posição bastante extremista. Se tem uma posição que é extremista e que está em descompasso com a maioria da população americana, é essa posição. O Joe Biden só é favorito agora, na verdade, porque o Donald Trump conseguiu estar ainda mais ao extremo em relação a essa posição, está mais contrário ainda aos interesses norte-americanos e por ter tido o Trump teve uma atuação trágica no que se refere à crise do coronavírus e ele foi abandonado por boa parte da população idosa. A população idosa decidiu não mais votar em Donald Trump e isso é o que está dando os números de vantagem hoje na casa dos 10 a 12% para o Biden. Tudo pode mudar? Pode. Biden é um candidato horrível? É. E um candidato tão ruim pode chegar na hora do debate e falar alguma besteira e pode se perder, né? Até no raciocínio, porque ele tem sinais de esquecimento muito grande. Então, muita coisa pode acontecer daqui para a eleição. Agora, a Kamala Harris, ela foi escolhida por ser uma democrata corporativa, por estar alinhada ao setor que recebe dinheiro das grandes corporações empresariais, ou seja, recebe financiamento dessas empresas, e que defende ideias que são consideradas agradáveis por essas empresas na área econômica. Então, por exemplo, a Kamala Harris, no momento inicial, vale a pena contar essa história, ela disse que ela era favorável a Medicare para todos, que estava do lado de Bernie Sanders. Por que ela fez isso? Porque ela e o staff dela viu que a Medicare para todos era uma proposta muito popular. Mas aí na hora que chegou na primária e ficou evidente que a maioria das pessoas confiavam mais em Bernie Sanders do que nela, no que se refere a um sistema de saúde, e ela queria dinheiro das empresas e dos planos de saúde, ela mudou o tom rapidamente e começou a dizer que não, defende uma opção pública e tal, começou a modificar o seu discurso de forma bastante rápida, não é? Então, Kamala Harris, ela está firmemente entre os democratas corporativos e quando ela não tinha mais nenhuma chance de se eleger, ela declarou apoio a Biden e não a Bernie. Então, claramente, ela não está na esquerda do Partido Democrata. A esquerda do Partido Democrata é representada por pessoas como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman, Cori Bush, Nina Turner. Essas são as pessoas da esquerda do Partido Democrata. A Kamala Harris, o Joe Biden, os Pete Buttigieg da vida, não. Eles são da ala dos democratas corporativos. Que eles gostam de se dizer que são centristas, moderados. Isso é conversa fiada, mas enfim. E ela foi escolhida também por um outro motivo, porque ela é uma mulher negra. E por que ser uma mulher negra é relevante na política atual americana? Primeiro porque o voto negro é maciçamente do Partido Democrata e Biden acredita que com essa escolha ele praticamente garante uma votação dentro dessa comunidade afrodescendente muito grande. E também porque ele se defende e ele se previne do fato dele não ter uma política tão, digamos assim, desmilitarizadora da polícia, e para falar sobre o caso do George Floyd e outros casos de violência. Ou seja, se ele tivesse uma vice que não fosse negra, ele teria que responder questões de estar muito parecido com Trump e não dar muita importância para
retirar o financiamento militar da polícia, né? Modificar e reformar a polícia, modificar e reformar os presídios, e o histórico dele de ter sido o autor da lei do crime dos anos 90, e uma das pessoas que mais empurrou a lei do crime dos anos 90, que levou ao encarceramento em massa de pessoas nos Estados Unidos, seriam questões que seriam levantadas na campanha contra o Biden. Agora, qualquer questão racial que seja colocada, ele vai apontar para a vice e dizer: ô, gente, eu escolhi uma mulher negra como vice. Do que é que você está falando? Ou seja, ele está jogando o jogo das identidades. É claro que é um movimento cínico da parte dele, mas enfim, pode ser que dê certo, né? É isso que eu tenho a dizer sobre essa parte, não é? Como é que fica o campo progressista? O campo progressista está absolutamente fragilizado e derrotado depois da derrota de Bernie Sanders nas primárias. Tem uma narrativa que algumas pessoas dizem que Bernie Sanders desistiu da corrida presidencial. Não, ele não desistiu, ele foi derrotado e ele retirou a candidatura quando ficou evidente que não existia chance matemática dele ser o candidato do Partido Democrata. E ele manter a candidatura naquele momento seria uma coisa desumana, porque ele estaria pedindo para pessoas para arriscarem a vida delas e dos familiares se expondo ao coronavírus para votar nele, quando os cálculos já indicavam que a chance dele ser o candidato era praticamente inexistente. Então, Bernie retirou a candidatura até para preservar essas pessoas. Uma atitude honrosa e que a gente compreende diante da pandemia mundial. Vale a pena fazer essa menção, que nem todo mundo sabe desses detalhes, né? O Joe Biden, ao escolher a Kamala Harris, busca fortalecer a ala corporativa, a ala que aceita dinheiro das grandes corporações empresariais, a ala que tenta se diferenciar dos republicanos apenas em questões culturais e chamadas questões de identidade. Mas não se diferencia muito profundamente dos republicanos em termos de política econômica. Inclusive, o Joe Biden já revelou que um dos assessores dele são algumas pessoas ligadas a Wall Street. Sim, caso Joe Biden vença as eleições, assim como na administração Trump, nós veremos muitas pessoas ligadas ao mercado financeiro e ao capitalismo financeiro internacional presentes em posições de poder. Aliás, como Barack Obama tinha feito antes do Biden, não é? Seguindo aí uma tradição obamista de colocar gente de Wall Street em posições de poder, assim como pessoas ligadas a diferentes bilionários dos Estados Unidos. A Kamala Harris vai ajudar Biden a estreitar esses laços, e antes de ser política, ela era promotora e ela tinha um histórico de ser da linha dura da promotoria, uma coisa que ela até teve que responder na época da campanha, né? Porque ela, enfim, tinha alguns casos que ela teve uma atuação bastante questionável, e vocês podem pesquisar para compreender melhor alguns desses casos em que a atuação da Kamala Harris foi questionada. Em termos de política externa, ela é basicamente uma democrata tradicional, defende o império, não tem muita diferença. E em termos de política interna, ela não vai empurrar Biden significativamente, nem vai tentar empurrar Biden significativamente para a esquerda em praticamente nenhuma questão. Quando eu digo para vocês que o cenário nas eleições americanas é um cenário muito ruim, é porque eu conheço do cenário americano, eu acompanho. E o cenário americano está entre duas opções muito ruins, todas duas, e um cenário imprevisível em relação ao futuro. As pessoas dizem assim, mas André, é claro que Trump é pior. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Trump é pior em vários quesitos, objetivamente. Na questão do clima, nas questões de xenofobia e de fortalecimento da direita, extrema-direita internacional. Nessas questões ele é pior, inquestionavelmente. Mas em termos de fortalecer os laços do capitalismo americano com as grandes corporações empresariais e esmagar a esquerda, esmagar os progressistas, nesse aspecto, a ala de Joe Biden é uma ameaça ainda maior.
é uma ala ainda mais problemática e é um adversário ainda maior para a classe trabalhadora nos Estados Unidos e no resto do mundo. Uma eleição de Biden vai fortalecer aqui no Brasil Dória, Moro, Maia, essas pessoas. A eleição de Trump favoreceria quem? Bolsonaro, Witzel, essas figuras. Então, assim, eu coloco para vocês, entre Moro e Bolsonaro, vocês votariam em quem? Eu acho que eu ficaria em casa. Eu ou iria lá e anularia. Eu não escolheria entre essa dupla aí. Essa dupla aí. Então, quando a escolha é muito ruim, eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue fazer esse cálculo do menos pior. A gente não vota na eleição americana, nós vamos simplesmente aguardar de longe. Agora, tenham clareza. Seja lá quem for o vitorioso nas eleições americanas, ele será um adversário da classe trabalhadora. E a gente precisa ter clareza em relação a isso. E a gente precisa defender uma aliança da classe trabalhadora, não só no nosso país, mas entre países. É importante fortalecer os políticos e as iniciativas pró-classe trabalhadora em outros países. Por isso que eu defendo aqui que vocês tentem estudar e aprender com a experiência do Bernie Sanders e a experiência dos progressistas. Eles têm muito a nos ensinar. Bernie quase, por muito, muito pouco, ele não se tornou candidato democrata e o presidente dos Estados Unidos. Só a aliança de Jim Clyburn e Barack Obama, nos bastidores, fazendo Pete Buttigieg e Amy Klobuchar desistirem da candidatura e apoiarem Biden na última hora, é que foi capaz de tirar de Bernie essa possibilidade. E o fato de Elizabeth Warren não ter apoiado Bernie, assim como Andrew Yang não ter apoiado Bernie. Se Elizabeth Warren e Andrew Yang tivessem apoiado Bernie um pouco antes, talvez a gente estivesse falando de um cenário político americano completamente diferente. Então, foi por muito pouco. E hoje, o pensamento progressista em questões objetivas é maioria. 70% da população americana defende Medicare para todos, defende direito à saúde, defende o Estado garantindo a saúde enquanto um direito social. E em várias outras questões de política econômica, a maioria da população americana hoje é social-democrata. Ser social-democrata é insuficiente para mim? É. Mas é melhor do que ser liberal. É melhor do que ser reacionário. É muito melhor. E não são social-democratas como o PSDB é aqui no Brasil. São social-democratas como Olaf Palme, da Suécia, nos anos 70. Um tipo de social-democracia que tem méritos na garantia de direitos sociais. Repito, do meu ponto de vista, dentro da perspectiva que eu adoto, a social-democracia do Olaf Palme é insuficiente? É. Mas é muito melhor do que o que é defendido pelos democratas corporativos. Por isso que os socialistas democráticos, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman, Nina Turner, Cory Booth, são políticos que têm muito a ensinar a políticos aqui no Brasil em relação à definição de agenda, estratégia de angariar fundos com pequenas doações e combater a corrupção através do combate do financiamento privado das campanhas e da corrupção e da ligação perniciosa entre grande capital e os políticos. Temos muito a aprender com o setor progressista, embora ele tenha seus limites e suas falhas também. Algo que eu já abordei aqui no canal em outros vídeos. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre Kamala Harris e sobre esse cenário político norte-americano. Ela é mais uma democrata corporativa que agora se junta à equipe do Biden. Só isso. Enfim. O canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.